Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e super animados para a nossa aula de hoje, que o tema será especiação, tá? Eu sei que esse conceito ele já foi mencionado em outros vídeos, pois não tem como falar de Charles Darwin, do seu livro Origem das Espécies e de Seleção Natural, sem falar de especiação. Pois foi bem isso que Darwin quis mostrar, né? O processo de surgimento de novas espécies. Quando se fala em origem das espécies, Darwin não quis mostrar a origem da vida, a origem do primeiro ser vivo, da primeira espécie, e sim a variedade de espécies que existem e por que elas estão tão adaptadas ao meio em que elas vivem, né? E assim se introduziu o conceito de seleção natural. Só que muitas vezes a seleção natural ela age de uma maneira tão significante devido às pressões evolutivas serem diferentes em ambientes diferentes que uma população que se separou e que acabou habitando, né, a ambientes diferentes, como já mencionado, elas podem se tornar espécies diferentes e quando elas voltam a se encontrar, elas nem conseguem acasalar mais e gerar descendentes férteis, o que é uma das definições de espécie. Além disso, nós vamos ver também sobre coevolução, que não deixa de ser um tipo de especiação, como nós já vamos ver todos os outros tipos de especiação também. A coevolução, por alguns autores, também é chamada de coespeciação, pois é o processo de mais de uma espécie que acaba, né, sofrendo um processo evolutivo aí, sofrendo modificações de maneira concomitante. Então, bora lá! E aí, vamos fechar? Então vamos lá, pessoal. Esse termo especiação, ele não é novo. Nós já citamos, né, esse conceito em outros vídeos, pois é impossível falar de Charles Darwin, falar de seleção natural, falar do seu livro Origem das Espécies, sem falar de especiação, né? Pois o livro de Charles Darwin, ele simplesmente vem para demonstrar isso. A especiação, o surgimento de novas espécies, a origem das espécies, mas ele não cita de maneira alguma a origem da primeira espécie, a origem da vida, né? O que ele faz no seu livro? Ele faz várias comparações das análises que ele fez das espécies com o meio em que elas viviam, demonstrando que aquela espécie ela surgiu ali por conta de uma seleção natural que o próprio meio ambiente fez, né? Pois aquelas que não estavam totalmente adaptadas para viver ali naquele ambiente da forma que era, elas foram selecionadas de maneira desfavorável, né? Elas morreram ou diminuíram em grande quantidade sua população. E aquelas que estavam mais adaptadas conseguiram sobreviver e assim deixando, né, os seus genes perpetuarem por mais tempo, passando essas características para sua prole, tá? Uma espécie ela é geralmente definida como um grupo de indivíduos que realmente ou potencialmente se reproduzem naturalmente. Nesse sentido, a espécie é o maior acervo de genes possível em condições naturais. Exemplo, né, se nós estamos falando da população de seres humanos, né, a nossa espécie, Homo sapiens, a diferença do meu DNA para o DNA de outro ser humano é tipo menos de 1%. Né? Claro que nós vamos ter as nossas particularidades e essas particularidades são graças à genética também. Tem pessoas que vão nascer com doenças, né, de origem genética, algumas vão nascer predispostas a adquirir doenças no decorrer da vida, pois são doenças de origem genética. Algumas pessoas vão nascer com o nariz maior, outras com o nariz menor, algumas pessoas vão nascer com o cabelo, né, de cor diferente, de textura diferente, cacheado ou liso, olhos de cor diferente, orelha de formato diferente, altura, né, o biotipo do corpo, né, é mais estreito, é um pouquinho mais largo, enfim, né, o formato do pé, o pé é feio, o pé é bonito, tudo isso também é relativo à genética, mas essas particularidades são muito pequenas, isso corresponde a menos de 1% do nosso genótipo, né, do nosso genoma, o conjunto de genes que faz nós sermos quem nós somos. No geral, né, nós compartilhamos os mesmos genes idênticos a todos os outros da nossa população, da nossa espécie. Então, por isso que nós podemos afirmar que uma espécie ela é o maior acervo de genes possíveis. Né? Enquanto a nossa espécie sobreviver, enquanto a nossa espécie não for extinta, aqui é como se fosse um acervo, né? Um local onde está guardado os genes da nossa espécie, enorme, né? Um local, um acervo enorme guardando esses genes. Por exemplo, essas aranhas de cara feliz, né? Porque ela tem aqui, ó.
Tá vendo? Parece a boca e aqui parece os olhos. Estão vendo que engraçado? Olha aqui, essa boca aqui parece que tá aberta. Né? Diferente. Elas, cara feliz, parecem diferentes, mas desde que elas possam se reproduzir entre elas, são consideradas na mesma espécie. Esses 4 tipos aqui, ó, tem cores diferentes, né? As pintas aqui, os desenhos, né? Que até forma aqui o formato de um rosto aqui no seu corpo é diferente, né? Os tamanhos, né? Podem ser até um pouco diferentes, parece até ser espécie diferente. Então, assim, enquanto elas conseguirem reproduzir entre elas, porque daí elas vão estar lhe proporcionando uma variabilidade genética boa para o grupo delas, enquanto elas estiverem gerando descendentes férteis que também vão se reproduzir, vão continuar reproduzindo, é a mesma espécie. Por mais, né, que nós estamos vendo aqui, que tem cores e formatos, né, diferentes. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, muitas pessoas ainda defendem o conceito de raça, né, dentro da nossa espécie, dentro da espécie humana, algo que não existe. O que existe são etnias, né, porque vai ter cores diferentes, né, vão ter características específicas de um grupo, por exemplo, as pessoas do continente asiático geralmente têm os olhos puxados, o nariz mais achatado, né, o cabelo mais liso, e da mesma forma que os índios, eles também possuem o cabelo liso, o olho puxado, o nariz um pouco achatado, porém a tonalidade de pele é mais escura do que dos asiáticos, né? Então, para cada grupo, para cada etnia, vai ter algumas características diferentes, mas isso não nos torna de espécies diferentes. De espécies diferentes, eu acho que todo mundo já aceita que não é, mas aí as pessoas vão lá e criam um outro conceito, né? Dizem que nós somos de raças diferentes, nós não somos. É como esse grupo de aranhas aqui. Parecem ser de espécies diferentes por causa das suas variadas cores e formas e tamanhos, porém, elas são da mesma espécie, pois elas conseguem reproduzir, acasalar entre elas e reproduzir, tá bem? Nós, dentro da nossa espécie, nós não podemos inserir o conceito de raça, pois o nosso DNA, ele é muito semelhante. Como eu já disse anteriormente, menos de 1% que o nosso DNA vai ser diferente de uma pessoa para outra. A definição da espécie pode parecer curta e simples, né? Então, é só o fato de 2 indivíduos, né, de um mesmo grupo ali, de uma população, se eles acasalarem e gerarem descendentes férteis, eles ainda são da mesma espécie. Se eles acasalarem e gerarem um descendente que não é fértil, né, um híbrido, então não é da mesma espécie. Mas isso fica um pouquinho mais complicado quando a gente vai falar de alguns determinados grupos que realizam a reprodução assexuada. Então, como que a gente poderia levar esse conceito para todos os grupos, né, que nós conhecemos dentro da biologia, sendo que uma bactéria, por exemplo, ela faz fissão binária, faz divisão binária, né, pode ser usado os 2 termos. Ela aumenta de tamanho e se torna 2, pronto, reproduziu. Ela também tem a reprodução sexuada, mas a assexuada geralmente é a mais ocasional no grupo de bactérias. Então, aí que o nosso conceito de espécie ele vai ficando um tanto mais complexo. Talvez em ecologia, né, se vocês já tiveram, se vocês ainda vão ter, vocês vão discutir sobre isso também. O conceito de espécie ele não é tão simples assim. É claro que algumas coisas, né, algumas regrinhas são colocadas, como essa questão do acasalamento se vai gerar descendentes férteis. Porém, vão ter algumas exceções aí que ficam ainda sem resposta, como é o caso dos seres que se reproduzem assexuadamente. Aí muitos podem dizer assim, mas esses são poucos grupos, né? São grupos muito pequenos, como se fosse insignificante, coisa que não é, tá? Mas não é bem por aí. A reprodução assexuada ela acontece em vários grupos. Eu vou colocar uma imagem aqui na edição do vídeo do dragão de Komodo. Talvez vocês já tenham visto. É um bicho enorme. E ele fica babando o tempo todo, assim, meio nojento também. É um bicho enorme. Você pensa assim, o que restou dos dinossauros é aquilo ali. E ele consegue fazer uma reprodução assexuada. Ele consegue fazer partenogênese. A fêmea, ela consegue desenvolver o seu óvulo sem a presença de espermatozoide. Porque são muito solitários e muitas vezes, muito tempo sem a presença de um macho, ela consegue fazer isso. Ela consegue desenvolver o seu óvulo, amadurecer o seu óvulo e desenvolver ele até gerar um novo descendente, tá? Então, nós temos aí outras situações de outras espécies que também se reproduzem assexuadamente.
A partenogênese, ela também acontece em abelhas. O zangão, ele é um filho só de mãe, ele não tem pai, né? Quando vocês virem um zangão no grupo de abelhas, é porque a mãe dele, ela fez partenogênese. Não aconteceu aí a reprodução sexuada. Alguns grupos de formigas também realizam, mas outros animais de grande porte, como o dragão de Komodo e até mesmo o tubarão-martelo, já foi feito registros de partenogênese nessas espécies. Vamos lá. Além disso, muitas plantas e alguns animais formam híbridos na natureza. O corvo encapuzado e o corvo carniça parecem diferentes e acasalam amplamente dentro de seus próprios grupos. Mas, em algumas áreas, eles se misturam e formam híbridos. Eles podem ser considerados da mesma espécie ou de espécies diferentes. Dentro do grupo aqui, de corvos carniços, vai acasalar. Eles acasalam amplamente, de corvo carniça com corvo carniça. Corvo encapuzado com corvo encapuzado. Mas, às vezes, acontece desses dois grupos se encontrarem, se misturarem e acasalarem também. E eles geram híbridos. De acordo com aquele conceito antigo que nós temos, né? Se gerar um descendente que não é fértil, não é considerado da mesma espécie, né? Mas, como o conceito de espécie, ele é tão variado, ele é tão questionado ainda, existem várias hipóteses levantadas ainda sobre ele atualmente, fica aí o questionamento pra gente, né? Se duas linhagens de carvalho parecerem completamente diferentes, mas ocasionalmente formarem híbridos uma com a outra, devemos contá-las como espécies diferentes? Existem muitos outros lugares onde a fronteira de uma espécie é incerta. Não é tão surpreendente que esses lugares incertos existam. Afinal, a ideia de uma espécie é algo que os humanos inventaram para a nossa própria conveniência. Os seres vivos, plantas, animais, micro-organismos, estão surgindo aí no nosso planeta através de um processo evolutivo desde que a Terra se formou, e começou a se resfriar e começou a se tornar habitável. Então, está acontecendo um processo evolutivo onde vai surgindo espécies diferentes aí o tempo todo. Quem criou o termo espécie foi o homem, porque o homem cria conceito para tudo para facilitar os nossos estudos e as nossas compreensões sobre esses assuntos. Então, vai gerar dúvidas ainda? Vai ter questionamento? Sim, pois é um conceito que o homem criou, Mas a evolução muitas vezes acaba driblando aí, acaba dando uns olés aí nos estudiosos e muitas coisas ainda ficam sem respostas. Mas definindo a especiação, definindo como que uma espécie nova surge. É um evento de separação da linhagem que produz duas ou mais espécies distintas. Se você estiver olhando aqui, para a ponta da árvore, aqui seria uma árvore filogenética, Aí vamos olhar para a ponta aqui, pegar a dentíssima aqui, então a gente vai vindo, seguindo até ela chegar aqui no final da árvore, O que aconteceu aqui? Nós temos dois pontos aqui, duas bifurcações. Então aqui, onde tem esses pontos, foram eventos de especiação que aconteceu. Havia aqui uma espécie ancestral, que não era nenhuma dessas três. Essa espécie se separou de ambiente. Um pouco foi para cá, outro pouco foi para cá, Aí, esse pouco foi para cá, sofreu pressões evolutivas e se tornou a obscura. Esse outro pouco foi para cá, aconteceu de novo outra separação e daí tornou mais duas espécies diferentes, a Melanogaster e a dentíssima. Então, se a gente pegar aqui do topo, a gente vê por quantos eventos de especiação esse indivíduo passou até ele se tornar a espécie que ele é. Os seus ancestrais passaram por esse processo até chegar na sua geração, que é essa determinada espécie. Mas assim, como que isso aconteceu? Muito simples eu falar que tem três espécies e foi porque elas se separaram em uma determinada época, de acordo com as análises, os estudos, as evidências que nós temos, elas se separaram aqui, aí deu origem a essas duas, mas antes já tinha acontecido uma outra separação que deu origem a essa outra aqui. Mas como que isso pode acontecer? Então aqui a gente vai mostrar uma história, de como que isso poderia ter acontecido e acontece com várias outras espécies, com alguns detalhes, algumas particularidades diferentes, mas a essência é a mesma. Aqui está um cenário que exemplifica como a especiação pode acontecer. A cena: uma população selvagem de moscas da fruta, cuidando das suas próprias vidas, que bom que elas sabem fazer isso, muitos humanos não, em vários... Dessa vida, toma conta da sua vida, toma
caixas de bananas podres alegremente deixando seus ovos no fruto mole. Então aqui nós temos, né, 4 mosquinhas das frutas e elas estão ali e elas acabam deixando seus ovos ali. Nós sabemos que isso é real, né, dos insetos, por isso que a gente vive cobrindo, né, tudo aquilo que a gente vai consumir de alimento, né, porque senão vai vir uma mosca ali, nem precisa ser a mosca das frutas, vai pôr seus ovos ali e dependendo da espécie que for, né, pode estar trazendo ali algum tipo de micro-organismo que seja nocivo pra gente. Aí nós estamos ali, estão pondo seus ovos aqui nessa banana. Aí acontece um desastre. Um furacão levou as bananas, esses cachos de bananas, né? E as imaturas moscas das frutas que estavam nelas, né? Porque os ovos estavam na banana, então os ovinhos foi junto. E acabou, né, levando eles. E esse cacho de banana eventualmente aparece em uma ilha ao largo da costa de um continente. Então, se elas estavam aqui, aí veio esse furacão, né? E acabou trazendo esse cacho de banana para cá. A banana é apenas um exemplo simbólico, pode ser qualquer outra superfície que essas moscas tivessem posto seus ovos ali, né? As moscas das frutas já maduras emergem de seus viscosos viveiros para essa ilha solitária. As duas porções da população continental e insular agora estão muito distantes para o fluxo gênico uni-las. Então aqui veio os ovos na banana. Porém, esses ovos eles iam eclodir e iam se tornar novas moscas. Então, essas moscas ficaram aqui e o restante ficou lá no continente, né? Então, elas ficaram separadas. Aí, o que acontece depois que essa subseparação, né, ocorreu? As populações elas vão se divergir. Reparem que aqui, nesse termo que vai aparecer bastante aqui, ó, muito distantes para o fluxo gênico. Por exemplo, a nossa espécie. A nossa espécie não tem limitação, né? Porque nós criamos meios de transporte, nós conseguimos, né, atravessar de um continente para o outro tranquilamente com as tecnologias que foram criadas. Mas se fosse no caso de outra espécie, né, que foi separada com a deriva continental, por exemplo, igual um exemplo que nós usamos numa aula anterior, das lhamas e dos camelos, eles foram separados, não, um ancestral foi separado, e daí essa espécie foi se diferenciando porque o fluxo gênico ele não conseguiu, né, acontecer mais. O que seria? Quando aquela espécie de camelos ancestral estava junta, acontecia os acasalamentos dentro daquela população e o fluxo de genes ele se mantinha ali, né? Então, se surgia algum gene que era mais raro, né, por conta de uma característica em particular, ele continuaria sendo propagado ali naquela população. Aí, quando aconteceu a divisão, né, veio alguns camelos, né, para a América. Camelos ancestrais, né, vieram para a América com o seu genótipo, né, com o seu genoma. E ali ia ter alguns genes em particular que talvez não ficaram lá onde ficaram os outros camelos ancestrais que deram origem aos camelos atuais, né? Então, o fluxo gênico ele é impedido de acontecer. Aí aquele grupo que antes estava ali a todo tempo, né, proporcionando uma variabilidade genética para sua prole, pois aconteciam os acasalamentos entre eles, se separou. Então, a variabilidade genética vai continuar acontecendo, mas em 2 grupos diferentes. Então, com o passar do tempo, as diferenças vão aparecer, tá? Principalmente ainda se o ambiente favorecer para que isso ocorra mais rápido, o que acontece com a especiação. Se esse ambiente, se ele for diferente, né, vai ter aqueles que com a sua capacidade nasceu daquele jeito por causa da sua genética, vai ter aqueles que para eles vai ser bom aquelas mudanças do ambiente, para outros nem tanto. E para esses que não é tão bom, às vezes eles podem até morrer, né, por conta de não ter características favoráveis para aquele meio. E nisso vai permanecendo só aqueles genes que estão, né, adaptados para aquele meio ambiente onde aquela espécie está. Então aqui aconteceu esse desastre, aconteceu a separação. Nesse ponto, a especiação não ocorreu. Qualquer mosca das frutas que voltasse para o continente poderia ainda produzir descendentes saudáveis com as moscas, né, que ficaram lá. Então, se alguma conseguiu retornar de alguma forma, ela continuou acasalando com as outras moscas que ficaram lá no continente, né, as da ilha. Mas as que não voltaram, né, continuaram acasalando no seu pequeno grupo ali que veio nesse cacho de banana ali na ilha mesmo. As populações vão se divergir, né? As condições ecológicas são um pouco diferentes na ilha. A gente pode olhar aqui no desenho, né? Tentou fazer o quê?
mudar a coloração do solo, né? O tipo de solo era diferente, a vegetação era diferente. Com o passar do tempo, nós temos moscas de coloração diferente, tá vendo? Né? Tem uma modificação aqui, os olhos também, para simbólico, né? Para que nós vejamos que as diferenças vão aparecer por conta do ambiente. Então, as condições ecológicas são um pouco diferentes na ilha, e na ilha as populações evoluem sobre as pressões seletivas diferentes e experiências de eventos aleatórios diferentes que a população do continente. Morfologia, preferências alimentares e cortejo mostram as mudanças ao longo de muitas gerações de seleção natural. Por exemplo, vamos supor que essas moças que vieram parar na ilha era um grupo bem pequeno, né? Porque veio num cacho de banana. Quando está num grupo pequeno, a chance de acontecer uma modificação mais rápida é bem maior. Porque se vem um grupo muito grande, a chance de ter vindo praticamente todos os genes que já estavam lá no continente, ter vindo também naquelas moscas, né, que vieram parar na ilha, ela é maior. Agora, quando vem um grupo pequeno, a chance de muitas daquelas estarem carregando genes que às vezes sejam diferentes e não tenha ficado, né, lá no continente, ou tenha ficado uma quantidade que não vai fazer muita diferença lá, aí é maior. Aí esse pequeno grupo, os acasalamentos vão acontecer só entre eles. Vamos supor ali que a gente tem uma população de 10 moscas. Então, como o acasalamento vai acontecendo várias vezes entre esse pequeno grupo, a chance de selecionar características diferentes é maior. É tipo quando vão criar uma raça de cachorro, né? Eles vão realizando acasalamentos, vários acasalamentos dentro de um grupo muito pequeno, o que às vezes traz até problemas para a raça. Nós temos aí várias raças muito bonitinhas, muito fofas e que têm problemas respiratórios. Às vezes um dente não deu muito certo. Se a gente pegar a raça de Shih Tzu, né? É um animal lindo, são fofinhos, né? Os cachorrinhos. Só que todos eles são dentuços, tem os dentinhos para fora. Eu garanto que essa característica ela não foi selecionada propositalmente. Foi uma obra do acaso aí por tantos cruzamentos dentro de um grupo pequeno. Aquele outro cachorro, Pug, muito lindo também, só que eles têm problemas respiratórios devido aos acasalamentos, né, em grupos pequenos. Mas conseguiram selecionar a boa parte das características que eles queriam, né? Que boa parte das pessoas que trabalham com isso acabam querendo selecionar características relacionadas à estética do cachorro, né? Não concordo muito, mas tudo bem, existe, né? Vamos fazer o quê? Então, se elas se reencontrarem novamente, ó, quando outra tempestade reintroduz as moscas da ilha no continente de novo, né? Novamente, aquelas que ficaram lá na ilha, elas vão continuar acasalando, vão ficar ponhando seus ovos em outros lugares. Vamos supor que elas colocaram seus ovos aí num cacho de bananas, ou até mesmo a mosca adulta, ela já veio nesse cacho de banana aqui, né, através de uma tempestade e tal. Elas vão se encontrar com as moscas antigas, né, que era da mesma espécie, algumas gerações atrás, porém, agora elas não conseguem mais acasalar uma com a outra. Então, aí nós já consideramos que se tornou uma espécie diferente. Tá? Quais são as principais causas da especiação? Primeiramente, o isolamento geográfico, igual na história das moscas, né? Aconteceu um evento que separou essa população, tá? Esses eventos podem ser o quê? Rios que mudam seus cursos, montanhas que surgem, continentes que derivam, né? Nós temos a deriva continental, que é responsável por grande parte da diferenciação que nós temos da biodiversidade de um continente para o outro. Nós vamos ter modificações evidentes e, com certeza, são eventos, né, da especiação. Organismos que migram, também isso pode acontecer, tá, gente? Parte da população pode migrar para outro lugar e ficou uma parte no lugar antigo. E daí, com o passar do tempo, o que vai acontecer, né? Uma população pode estar completamente diferente da outra parte que foi deixada para trás, tá? E o que foi, uma vez uma população permanente, é dividida em duas ou mais populações menores. Tá? Não é necessário ser exatamente uma barreira física, como um rio, para separar dois grupos ou mais grupos de organismos. Vocês vão ver daqui a pouco os tipos de especiação. Muitas vezes não existe uma barreira física que impede aquele grupo de se manter totalmente junto e ficar acasalando entre si. Às vezes, simplesmente, eles estão em localizações diferentes e, como característica daquela espécie, eles acasalam sempre com quem estão ali mais próximos, né? E se ele pode estar no mesmo ambiente,
não estão separados nem por um rio, nem por uma montanha, nem por nada. Só estão distantes um do outro. Nós temos 2 grupos aí em locais distantes. E por hábito daquela espécie, eles sempre acasalam com quem está mais próximo, né? Eles não têm o hábito de procurar, né, uma fêmea que está lá do outro lado do local onde eles vivem para acasalar. Sempre vão acasalar com quem está mais próximo. Aí isso também pode gerar uma especiação. Porém, é preciso que existam algumas pressões do ambiente um pouco diferentes, né? Aqui nesse canto de cá, onde tem um pouco, né, dessa espécie, um pouco dessa população, a vegetação é a mesma que do canto de lá, né? O clima é o mesmo, tem alguma coisa que influencie para mudar, né? Se tiver, a especiação ela pode acontecer de maneira mais rápida, né? E é mais evidente que ela vai acontecer algum dia. Agora, se o ambiente for o mesmo dos 2 extremos, por mais que não aconteça, né, o acasalamento, eles não se misturem para acasalar, mas é mais difícil de acontecer a especiação. E redução do fluxo gênico. A especiação também pode ocorrer em uma população sem barreiras, como eu acabei de dizer, né? Imagine uma situação em que uma população se estende em uma ampla faixa geográfica e o acasalamento dentro da população não é aleatório. Indivíduos no extremo oeste não teriam nenhuma chance de acasalar com os indivíduos do extremo norte. Com isso, temos fluxo gênico reduzido, né? Porque não vai ter aquela mistura tão grande, porque vai ter um grupo de um lado, outro grupo do outro. Mas não tem um isolamento total. Isso pode ou não ser suficiente para causar uma especiação, tá? Precisaria das pressões do meio, né, serem um pouquinho diferentes aí, pelo menos, como eu já havia dito. Agora, os tipos de especiação. Nós temos a alopátrica, tá, que é a grande divisão. É o exemplo da mosca das frutas. Tá? Aconteceu uma divisão ali realmente, né, algo extrínseco, não é algo intrínseco, seria, por exemplo, algo mais metafórico, né? Eu vou dizer uma coisa, eu vou ofender uma pessoa, mas eu vou ofender ela ironicamente, com bastante educação. Então eu tô ofendendo ela de uma maneira intrínseca, né? Eu tô sendo um pouco discreta. Se ela tiver capacidade cognitiva para entender, vai entender, senão não vai. Agora, quando você quer ser extrínseco, aí você já chega mesmo chutando balde e falando mesmo sem poupar, né? Sem poupar a pessoa, sem poupar nem os familiares dela, que muitas vezes nós usamos alguns xingamentos aí que envolvem umas pessoas que nem tem nada a ver, o povo da família, né? Às vezes xinga a mãe, né? A gente não sabe quais são os tipos de xingamento que vocês usam, mas, enfim, algo extrínseco seria realmente uma barreira que vai separar totalmente aquela população, tá bom? Então precisa dessa barreira, seja um rio, seja uma montanha, precisa acontecer uma total divisão para a gente chamar essa especiação de alopátrica. Eles vão totalmente se separar e nem que eles queiram, né, se reencontrar, eles vão se reencontrar. Talvez algumas espécies ainda retornem, aí permaneçam naquele primeiro local. Mas as que não retornarem depois, né, já vai ter acontecido as mudanças e não vão conseguir mais acasalar e gerar descendentes férteis. Acontece esse isolamento geográfico e também o isolamento sexual, porque se estão longe não vão conseguir mais acasalar entre si, tá? Então essa é a alopátrica. A peripátrica. A peripátrica é uma versão especial do modo de especiação alopátrica. Naquele exemplo que eu dei das moscas, aconteceu uma especiação alopátrica, né? Porque aconteceu uma barreira, teve um rio ali no meio que dividiu. E ao mesmo tempo aconteceu uma especiação peripátrica, porque um dos grupos foi muito menor, né? O grupo que foi lá no cacho de banana, ainda com as moscas sem nem terem nascido, né? Por causa que os ovinhos estavam lá, e delas terminaram, né, o seu ciclo aí para o seu nascimento, lá na ilha, já que elas se encontravam, foi um grupo muito menor do que o que ficou. Então, aconteceu lá uma especiação alopátrica, porque teve uma divisão geográfica, e peripátrica, porque um dos grupos foi muito menor. E quando esse grupo é pequeno, né, o resultado dos cruzamentos que vai acontecer dentro desse grupo pequeno, eles podem trazer muito mais diferenças do que se tivesse sido um grupo maior. Talvez tivesse sido um grupo muito grande, as diferenças iam demorar mais para aparecer. Então, a especiação ela tem chances de acontecer
de maneira mais rápida quando um dos grupos, né, que se separou na divisão ali, forem menores, tiverem uma quantidade menor de espécies. Aí aqui, um exemplo um pouquinho mais detalhado para vocês entenderem por que essa especiação acontece mais rápido. Ó, um desastre duplo. Não obstante as moscas da fruta da ilha estarem separadas geograficamente de seus parentes do continente, apenas algumas das larvas sobreviveram à viagem angustiante para finalmente colonizar a ilha. Vieram num cacho de banana. Então a gente tem que ver que boa parte daqueles ovinhos ali que estavam ali, daquelas moscas imaturas, elas não iam conseguir sobreviver, terminar o seu ciclo e nascer. Então a quantidade ainda menor, né? Porque eram ovos que estavam em apenas um cacho de banana. Aí vocês imaginam quantos ovos, né? Quantas espécies não havia lá no continente que já haviam colocado seus ovos em diversos lugares. Esses ovos eclodiram lá no continente. E na ilha veio apenas esse cacho de banana e ainda boa parte não sobreviveu. Genes raros sobrevivem. Esses poucos sobreviventes, por acaso, levam alguns genes que são raros na população do continente. Um desses genes raros acaba causando uma pequena variação na dança do acasalamento, por exemplo. Outro causa uma ligeira diferença no formato da genitália masculina. Este é um exemplo do efeito fundador. Quando essa população pequena, né, trouxe com ela alguns genes que eram raros, e lá no continente essas diferenças não estavam aparecendo porque havia outros genes dominantes sobre esses que não deixavam que esses genes raros se manifestassem, né? É um exemplo. Esses genes de uma dança do acasalamento diferente, de uma genitália masculina diferente, já existia na população que estava no continente. Mas muitas vezes esses genes eles não estavam sendo expressados porque eles eram recessivos em comparação a outros genes que eram dominantes para essas características. Isso vocês aprenderam em genética básica. Então, uma característica não estava sendo expressada lá no continente, porque havia genes dominantes que cobriam essa característica e não deixava que ela se expressasse, né? Agora, como veio um grupo muito menor, a chance dessas características, né, acontecerem, elas se expressarem, é muito maior. Então, com o passar de gerações, essas características se tornaram evidentes na ilha, coisa que não aconteceria se elas tivessem permanecido, essas moscas tivessem permanecido lá no continente, porque tinha um grupo muito maior e para esses genes raros serem expressados ia demorar muito mais. Deriva da frequência gênica. Essas pequenas diferenças, que são raras no continente, derivam para fixação em pequenas populações da ilha ao longo de algumas gerações. É o efeito fundador. Ali está fixando uma característica que antes não existia. E aos poucos isso está tornando aquela espécie diferente do que ela era, né, com o passar das gerações. Então as filhas dessas moças que foram no cacho de banana já vão nascer com um genótipo diferente. Talvez o fenótipo, olhando, ainda continue iguais às do continente. Mas é as filhas das filhas dessas e as filhas das filhas dessas, aí vai acontecendo as modificações, tá? Mais mudanças. Como a população da ilha cresce, as características únicas de reprodução na ilha resultam em uma cascata de mudanças causada pela seleção sexual. Essas mudanças melhoram o ajuste da genitália feminina e masculina um para o outro, né? E a sensibilidade feminina para as sutilezas do ritual do acasalamento. Essas espécies de moscas, elas estão lá isoladas em uma ilha, né? Aquelas que não estiverem adaptadas, por exemplo, tem uma mosca ali que não se adaptou, né, não conseguiu acasalar com esse novo formato de genitália masculina que surgiu ali no grupo. Obviamente, né, isso vai fazer ela morrer? Não vai, mas ela não vai deixar descendentes, tá? Então essa que não estava adaptada àquele formato de genitália masculina que surgiu, ela vai viver, vai correr seu ciclo de vida normal, porém ela vai morrer sem gerar descendentes, porque se não acontecer o acasalamento, né, se aquela espécie não tiver uma opção de reprodução assexuada, então não vai ter como ela deixar suas características perpetuarem. Com o passar do tempo, todas aquelas que estiverem ali reproduzindo, elas já vão ser moscas que estavam adaptadas para aquele tipo novo de genitália masculina que surgiu. Então, obviamente que as características, né, elas foram selecionadas sexualmente nesse caso. Não foi uma questão de sobrevivência, foi simplesmente uma seleção que fez com que algumas delas deixassem descendentes e outras não.
e as que não deixaram descendentes não deixaram as suas características passar, apenas as outras. E as que deixaram descendentes, elas eram adaptadas, né, àquela genitália masculina, e elas se sentiam atraídas por aquela nova dança do acasalamento que surgiu. Então, logo que, com o passar das gerações, ali naquele grupo, nós tínhamos, né, apenas espécies que uma, né, se sentia atraída pela outra e conseguiam acasalar e deixar ainda mais descendentes, fazendo com que aquela população diferente fosse aumentando. Aí a especiação vai acontecer, né? Depois de algumas gerações, as moscas da ilha tornam-se reprodutivamente isoladas das moscas do continente. Né? Mudou tudo, mudou a dança do acasalamento, mudou o formato da genitália. Quando elas se encontrassem, né, novamente com as do continente, elas não conseguiriam, nem que se quisessem, não conseguiriam mais reproduzir. Né? Aconteceu um acasalamento para reproduzir. Especiação parapátrica. Né? Nessa especiação não há nenhuma barreira extrínseca, não tem uma divisão, tá? Nem de um grupo menor, nem de um grupo maior para um lado e no outro menor, o que ficou menor, ou nem um grupo que se divide em proporções iguais, não. Esse grupo ele não vai se dividir por uma barreira, não vai aparecer rio, não vai aparecer montanha, é como eu disse anteriormente. A população é contínua, mas mesmo assim a população não cruza aleatoriamente, como eu tinha dado aquele exemplo anteriormente, né? Um grupo está no oeste, é a mesma espécie, né? Um está no oeste e o outro está lá no norte. Os que estão no norte sempre acasalam com os que estão no norte, e os que estão no oeste sempre acasalam com os que estão no oeste. E, enfim, e eles de certa forma vão estar ali no oeste selecionando algumas características através dos genes que eles têm, e os que estão lá no norte vão estar selecionando outras características através dos genes que eles têm. Aqui nós temos um exemplo com plantas. Né, sobre isso. E às vezes nem precisa estar longe, né, às vezes pode estar perto, mas olha, observem bem. Aqui usa essa espécie de gramínea, né? E tem alguns indivíduos dessa espécie que conseguem ser totalmente resistentes a metais pesados, né? Porque era ali resíduo de uma mina que existia ali e acabou deixando metais pesados naquele ambiente. As que sobreviveram é porque elas tinham no seu DNA algo que tornava elas resistentes a esses metais pesados. As que não sobreviveram, elas não tinham nada no seu DNA que as tornasse resistentes, né? E elas acabaram não sobrevivendo, né? Deixando de deixar seus descendentes. Nós vamos ter, então, as que são tolerantes a metais pesados e as que não são tolerantes, não sofreram essa seleção aí, não são tolerantes, né? De certa forma, né, nós vamos ter aqui uma parte do solo contaminada e aqui um solo não contaminado, e elas são próximas, né? Por que elas não conseguem acasalar, sendo que na reprodução das plantas, elas só precisam aqui de um vetor, né? Elas só precisam aqui, se for carregado pelo vento, o grão de pólen, né, vai ser carregado pelo vento para as outras que estão aqui, e logo, né, ambas vão gerar descendentes aí que vai ter herdado genes que são resistentes, né, genes que são resistentes a metais pesados e genes que não são resistentes a metais pesados. Ou pelo vento, ou por algum animal, né, polinizador, que vai levar o grão de pólen de uma para outra, e poderia acontecer a reprodução. Mas sabe o que acaba separando essa espécie? Né? Sabe qual que é o tipo de especiação que acontece aqui, que acaba tornando elas diferentes, com características diferentes, e elas não conseguem misturar essa característica? O período de floração. Né? Os dois tipos de plantas eles estão próximos o suficiente para que os indivíduos tolerantes e não tolerantes possam potencializar e fertilizar um ao outro. Assim, eles parecem cumprir a primeira exigência de especiação parapátrica, de uma população contínua. No entanto, os dois tipos de plantas evoluíram diferentes épocas de floração. Essa mudança poderia ser o primeiro passo para cortar inteiramente o fluxo gênico entre os dois grupos. Embora continuamente distribuídos, épocas diferentes de floração começaram a reduzir o fluxo gênico entre plantas com tolerância a metais e plantas não tolerantes. Estão próximos? Estão. Nas plantas é até mais fácil, porque vai ter vetores que vai carregar uma troca
a troca dos gametas, seria mais fácil. Porém, vai ter o período em que um grupo dessas plantas vai estar no seu período reprodutivo e o outro grupo não vai estar no seu período reprodutivo. Então, não tem como. Então, essas acasalam entre essas e essas acasalam entre essas e acaba não se misturando, tá? Acontecendo aqui um exemplo de especiação parapátrica. Elas estão próximas, não tem nenhuma barreira, mas outras condições tornam elas impossibilitadas de acasalar. Especiação simpátrica. Essa não requer distância geográfica também, em larga escala para reduzir o fluxo gênico. Como poderia uma população de acasalamento aleatório reduzir o fluxo gênico e causar especiação? Simplesmente explorar um novo nicho. Lembrando que nicho ecológico é a atividade daquele ser vivo, né? Quais são os hábitos daquele ser vivo? Se eu estiver falando de um animal, por exemplo, o que ele come, quais são os predadores dele, qual que é a duração em qual horário ele costuma dormir, em qual horário ele costuma caçar, né? Qual que é o local onde ele vive. Então, todas as atividades, né? Tudo que ele fizer no decorrer da sua vida, o seu modo de vida vai ser o seu nicho ecológico, tá? Então, se uma parte dessa população começa a explorar um novo nicho, pode automaticamente reduzir o fluxo gênico com indivíduos que exploram outros nichos. Isso ocasionalmente pode acontecer quando, por exemplo, insetos herbívoros experimentam uma nova planta hospedeira, né? Nós temos um grupo aqui, uma população de herbívoros, e parte dessa população começa a experimentar uma nova planta, né? Começa a consumir uma nova planta, e a outra parte não. A outra parte continua consumindo o que ela já consumia anteriormente. Quando esse novo hábito aparece em parte do grupo, essa parte do grupo pode, né, acabar indo para outras localizações daquele ambiente geográfico em busca desse novo alimento, né, desse novo hábito que foi adquirido. Da mesma forma que a nossa espécie adquire novos hábitos, as outras espécies também adquirem. Tá? Aí aqui nós temos um exemplo. Há 200 anos, os ancestrais de mosca da maçã depositavam seus ovos somente em espinheiros. Tá? Que é essa espécie aqui. Mas, hoje em dia, essas moscas depositam seus ovos em espinheiros, que são nativos da América, e em maçãs domésticas, que foram introduzidas na América por imigrantes e cultivadas. Então, uma característica nova foi introduzida naquele meio, não é uma característica nativa, não havia maçãs lá antes. Então, elas depositavam seus ovos apenas em espinheiros. Porém, quando essas maçãs surgiram, aos poucos elas foram começando a depositar seus ovos em maçãs também. As fêmeas geralmente escolhem os tipos de fruto em que cresceram para depositar seus ovos, e os machos tendem a procurar por companheiras nos tipos de frutos onde eles cresceram. Então, moscas de espinheiro geralmente acabam acasalando com outras moscas de espinheiros, e moscas de maçãs geralmente acabam acasalando com outras moscas de maçãs. É um hábito, né? É um nicho. Isso significa que o fluxo gênico entre as camadas da população que acasalam em diferentes tipos de frutos é reduzido. Essa mudança de hospedeiro, de espinheiro para maçã, pode ser o primeiro passo para a especiação simpátrica. Em menos de 200 anos, algumas diferenças genéticas entre esses dois grupos de moscas evoluíram. No entanto, ainda não é considerado que são de espécies diferentes, tá? Tanto que vocês podem ver aqui, ó, essas são as moscas, são as mesmas, só que algumas delas têm o hábito, né, de depositar seus ovos em maçãs e outras em espinheiros. E, né, as que nasceram aqui nas maçãs, elas vão crescer com esse hábito de sempre, né, estarem em maçãs para depositar seus ovos e para consumi-los também. E os machos a mesma coisa, né? Desses ovos que foram depositados em maçã vão nascer machos e fêmeas. Então, eles vão crescer com o hábito de permanecer ali, né? Em maçãs. E quem faz isso em espinheiros, né? Os ovos que foram depositados em espinheiros, essas moscas, machos e fêmeas que surgirem ali vão crescer com esse hábito aí, com esse nicho de permanecerem nos espinheiros. Então, acaba ocasionando acasalamento entre essas moscas de maçã, né? Com aquelas que têm o hábito de ficarem em maçã, e com essas outras moscas de maçã que têm o hábito de ficar em espinheiros, vai acontecer o acasalamento entre essas que ficam aqui. Acontece um tipo de
de isolamento aí sexual, né? Geralmente não vai acontecer acasalamento de moscas que ficam em espinheiros com moscas que ficam em maçãs. Estudos mostram que já existe diferenças genéticas, então futuramente pode acontecer aí uma especiação, né? Mas temos que aguardar para ver os próximos capítulos dessa novela. Coevolução. Na coevolução, gente, também nós falamos do surgimento de novas características, só que quando isso vai acontecer entre duas espécies associadas, costuma acontecer em espécies que estão em uma relação ecológica, como o parasita e o hospedeiro. Tá? Aí aqui nós vamos ter o exemplo de piolhos que vivem numa espécie chamada rato de bochechas. Tá? É um roedor da América do Norte. Então, esses ratos, eles têm um parasita, né? Um ectoparasita que está na superfície, né? Exterior do seu corpo. E esse ectoparasita, ele vai, consequentemente, passar pelos mesmos processos do hospedeiro, que é o rato de bochecha. Então, o que acontece? Né? Nós temos aqui um tipo de rato A e ele tem um tipo de piolho A. Nós temos aqui um tipo de rato B e tem um tipo de piolho B. Quando esses dois ratos, eles são da mesma espécie, tá? Mas, mesmo sendo das mesmas espécies, eles têm as suas variações genéticas. E os piolhos, a mesma coisa. Talvez os piolhos que estão aqui no rato A, eles possuam características raras que não exista ali no grupo de piolhos que está no rato B. E quando esses dois acasalam, os dois ratos acasalam, dá a possibilidade de piolhos do tipo A passar para o rato B e se encontrar lá com piolhos do tipo B. E lá começar a acontecer, né, acasalamentos entre esses piolhos de tipos diferentes, que vão ter alguns genes aí diferentes e após algumas gerações, né, evoluírem. Então, é coevolução, pois a evolução de ambos pode acontecer de maneira concomitante, né? Como nós estamos falando de um parasita, geralmente o parasita irá se espelhar, né, na filogenia do hospedeiro. Os caminhos por onde o hospedeiro andar, o parasita ele vai ter aí oportunidades aí de trocar de habitat, né, e assim por diante. Então, a coevolução é quando acontece a evolução de duas espécies de maneira concomitante, geralmente por conta de uma relação ecológica, tá? Fiquem ligados aí para a próxima aula e por hoje é só. Até a próxima!